Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O vídeo que eu estou apresentando agora tem como objetivo o esclarecimento de dúvidas, que alguns alunos tiveram frente à construção do diagrama de rede das atividades relacionadas ao método do caminho crítico, ou seja, o cálculo PERT-CPM, certo? Então aqui eu estou mostrando para vocês a resolução do primeiro exercício que eu coloquei como atividades para vocês desenvolverem e entregar. Então vamos lá. Nós temos aqui as atividades A, B, C, D, E, F, G, H e J, as suas relações de precedência ou as atividades predecessoras e as durações que aí vocês vão utilizar depois para o cálculo do caminho crítico. Mas vamos à construção, do diagrama de rede, que na verdade já está construído, mas a gente pode aqui fazer uma reflexão do ponto de vista de compreensão. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, pessoal. Quando nós temos atividades em que nós não temos relações de precedência nenhuma, ou seja, eu não preciso que nenhuma atividade seja concluída para iniciar a atividade mencionada, Quando eu tiver situações desse sentido, qual é a conclusão que a gente pode tirar? A conclusão que a gente pode tirar é que aquelas atividades, quando eu tenho mais de uma atividade, que eu não tenho nenhuma relação de precedência, isso significa dizer que aquela atividade ela pode ser iniciada a qualquer momento. Essa atividade ela pode ser iniciada no mesmo momento que a primeira atividade do meu cronograma, certo? Então aqui no nosso modelo nós percebemos que a atividade A, B e C estão sendo iniciados, ou melhor, não tem relações de precedência com ninguém. Estão vendo aqui? Isso significa dizer o quê? Que essas três atividades iniciarão no mesmo evento. Essas três atividades serão iniciadas a partir do mesmo nó que representa o mesmo evento que é o início das três atividades. Então percebam aqui, atividade A, atividade B, atividade C, iniciando ao mesmo tempo. Então, esse marco aqui, que eu vou até sinalizar aqui para vocês, que eu estou pintando aqui, fazendo o registro com a marca texto em amarelo, esse nó é um nó que representa o evento que marca o início das atividades A, B e C. Deu para entender? Então, elas podem iniciar tudo ao mesmo tempo, porque não tem relação de precedência nenhuma. E se elas podem iniciar ao mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo período, nós vamos tomar a decisão de que essas três atividades partem do mesmo nó inicial do meu cronograma. Conseguiram compreender? E daqui para frente, essas atividades elas vão servir de predecessoras para as demais atividades. Atividade B para iniciar, ou melhor, atividade D, para que ela possa ser iniciada, ela precisa que a atividade B esteja concluída. Então, aqui, Vamos lá. Aquela nossa conversa. Atividade B, término, início, começa a minha atividade D. Então, a minha atividade D depende da atividade B, término e início. Quando eu não coloco nenhuma informação, vocês já podem deduzir que é atividade B, término e início. Então, atividade B, término e início, para iniciar a atividade D. Atividade E depende da atividade C. Então, atividade C, término, início, vamos para a atividade E. Atividade F depende da conclusão da atividade A. Então, atividade A, término, início, atividade F. Atividade G também depende da conclusão da atividade A. Então, atividade A, término, início, atividade G. Percebam que as atividades G e F iniciam, tem a mesma relação de precedência, tem a mesma atividade A como predecessora. Ou seja, o nó que simboliza o fim da atividade A vai ser o mesmo nó que vai simbolizar o início das atividades F e G. Deu para entender?
Então, a atividade H vai depender da atividade F, né? A atividade I vai depender da atividade G e a atividade J vai depender da atividade D e E. Então, perceba que eu já uni o fim das atividades D e E porque eu sei que a atividade J depende, o início da atividade J depende da conclusão das atividades D e E. E aí eu coloquei aqui, ok? Como eu não tenho nenhuma outra atividade que depende da conclusão das atividades I, J e H, qual é a conclusão que a gente tem? Que essas três atividades, elas não servem de relação de precedência para ninguém. Ó, atividade A, B, C, D, E, F, G. Todas essas atividades, elas foram predecessoras para alguma atividade. As atividades I, H e J não serviram de predecessoras para ninguém. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas três atividades irão terminar juntas, no mesmo nó, no mesmo marco, que é o marco do fim da atividade que é o marco de término do meu cronograma, onde essas três atividades se agrupam, se unem. O término dessas três atividades vão se coincidir nesse marco, nesse evento que simboliza o fim do meu cronograma. Deu para entender? Se tiverem novas dúvidas, né, eu me coloco à disposição aí no fórum da nossa aula de hoje. Segundo exemplo, mesma coisa. Ó, atividade A não depende de ninguém de iniciar. Atividade E não depende de ninguém para iniciar. Atividade H não depende de ninguém para iniciar. Se não depende de ninguém, as três, olha só o que aconteceu, vão iniciar juntas ao mesmo tempo e lá no meu marco de início do cronograma. Então esse meu primeiro nó é um evento que marca o início das atividades A, E e H. Como que eu sei disso, professor? Obviamente, porque essas três atividades não têm nenhuma relação de precedência, ou seja, não precisa de nenhuma predecessora para se iniciar. Ou seja, essas atividades podem ser iniciadas a qualquer momento, ditando o início do cronograma do meu trabalho. Conseguiram compreender, pessoal? Então, a atividade B depende da A. Está aqui. Atividade A, né? Término, início, atividade B. Atividade C depende da B. Então, B, término, início, atividade C. Atividade D depende da C. Então, atividade C, término, início da atividade D. Atividade E não depende de ninguém, então começa aqui. Atividade F depende da atividade E. Então, atividade E, término, início, atividade F. Né? Atividade H não depende de ninguém, então ela inicia aqui no meu marco inicial. Atividade I depende da atividade H, então atividade H, término, início, atividade I iniciando. A atividade J depende da conclusão das atividades I e G. Então está aqui. Término da atividade G, término da atividade I, início da atividade J. Qual é a atividade, né, que depende da atividade J para o seu início? Nenhuma, não existe nenhuma atividade. A atividade J não é predecessora de nenhuma das atividades. Com base nisso, o que a gente pode concluir? Que a atividade J é a conclusão da atividade J vai implicar num marco, num evento que vai simbolizar o fim do cronograma. Então aqui eu deveria ter uma bolinha, né? Certo? Pessoal, deu para entender? Novamente, né? Se tiverem dúvidas, me coloco à disposição no fórum da aula de